Semana passada, falamos sobre os primeiros 27 presidentes do Brasil, de 1889 até 1969. Então hoje, continuando o vídeo explicando todos os governantes do nosso país, falaremos sobre os outros 12 restantes, e assim como no anterior, de uma forma rápida e resumida, mas que dê para entender os principais pontos de seu governo. Então, assista até o final para conhecê-los. E se ainda não viu a parte 1, o link está na descrição. Emílio Garrastazu Médici governou durante o período mais próspero e autoritário do período militar. Foi na sua gestão que ocorreu o chamado Milagre Brasileiro, com um crescimento econômico significativo no PIB do país. Ele também aumentou a perseguição a grupos de esquerda radicais, sendo considerado um dos mais duros presidentes brasileiros. Ernesto Geisel foi quem começou a aliviar o governo da época, pois iniciou a abertura política, revogou decretos rígidos, combateu militares mais duros e iniciou a anistia aos perseguidos políticos. Mas já na economia, houve uma diminuição no crescimento, somado com o aumento da inflação e das dívidas no nosso país. João Figueiredo foi o último presidente do período militar, sendo ele que trouxe de volta a democracia, perdoou os condenados políticos e permitiu a criação de novos partidos. Mas pegou os problemas econômicos do governo anterior e, em seu mandato, acabou piorando mais, dando início à chamada década perdida, já que não houve crescimento do PIB no Brasil, mas sim o da inflação. José Sarney era o vice de Tancredo Neves, presidente eleito indiretamente, mas que morreu antes de assumir. Por isso ele entrou, sendo o primeiro presidente civil desde muito tempo. Em seu governo, houve o fortalecimento de ideias esquerdistas e também a aprovação da nova Constituição em 1988, que dura até hoje. Porém, as suas tentativas de controlar a inflação falharam, levando a níveis altíssimos por ano. Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo povo após mais de 20 anos, mas é lembrado como uma grande decepção. Ele herdou a gigantesca inflação de Sarney e, para controlá-la, ele implantou um plano econômico que incluiu confiscar a poupança dos brasileiros. Além disso, enfrentou sérias acusações de corrupção envolvendo desvio de dinheiro público. Isso levou a um processo de impeachment, fazendo-o renunciar do cargo e deixar o país em uma grande crise econômica e social. Itamar Franco era o vice de Collor, que assumiu para completar os anos que restavam, sendo considerado um dos melhores presidentes da história do Brasil. Isso porque foi em seu governo de apenas 2 anos que o Plano Real foi implementado, o que mudou a moeda, controlou a grande inflação que vinha há muitos anos e melhorou completamente a economia brasileira. Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda de Itamar Franco e continuou com o Plano Real quando assumiu, além de permitir a reeleição e implementar políticas econômicas liberais, incluindo a facilitação da entrada de empresas estrangeiras e diversas privatizações de empresas pertencentes ao Estado. Ele também é considerado um dos melhores governantes brasileiros, já que consolidou a economia e permitiu que o nosso PIB avançasse muito nos anos seguintes. Lula foi quem veio em seguida, e inicialmente manteve uma política econômica moderada. Só que quando os nossos principais produtos exportados aumentaram de preço no mundo, o Brasil cresceu economicamente. E assim, o presidente criou vários programas sociais e aumentou a intervenção do governo na economia e nas empresas. Apesar disso, foi um tanto controverso, já que Lula foi acusado de esquemas de corrupção bilionários, pelos quais foi preso anos depois, mas ainda assim solto, sendo amado por alguns e odiado por outros. Dilma Rousseff veio como a sucessora de Lula, assumindo logo após a sua saída, mas ainda com a influência e popularidade dele sobre o governo. Ela aumentou ainda mais a intervenção do Estado no mercado, mas depois a economia começou a cair, até que em 2015 desabou de vez, sendo a maior crise econômica da história do Brasil. Além de que nesse período o PT estava passando por várias investigações de corrupção nesse governo e no governo de Lula. No final, Dilma sofreu um processo de impeachment e foi tirada do cargo no seu segundo mandato seguido. Michel Temer era o vice de Dilma e assumiu para terminar os 2 anos e alguns meses restantes. Ele é odiado por grande parte dos apoiadores do PT, acusado de golpe contra a ex-presidente. Porém,
conseguiu controlar a crise financeira que o Brasil estava passando, utilizando o liberalismo na economia, e, no geral, teve um governo estável, sem grandes acontecimentos. Jair Bolsonaro foi eleito como símbolo do fim dos governos de esquerda, defendendo o patriotismo, a família tradicional e valores cristãos, além do combate ao crime e à corrupção. Conhecido por seu jeito não convencional de falar, ele fez reformas econômicas importantes, porém, enfrentou problemas devido à pandemia de Covid-19 já no seu segundo ano de governo, o que estagnou alguns planos e fez a economia decair, embora ele tenha conseguido segurar as finanças e não fazer o Brasil entrar em crise de fato. Ele também é outro que está em dois polos. Uns o amam muito, enquanto outros o odeiam. E por fim, temos Lula novamente. Como ele só teve 1 ano e meio de governo ainda, não dá para falar tanto, mas rapidamente ele retornou em uma eleição conturbada, onde muitos ainda alegam fraude. Já sobre o governo em si, o presidente tem aproximado as relações do Brasil com outras lideranças internacionais de esquerda novamente, além de visar uma intervenção do Estado na economia, com um aumento de impostos. Recentemente, houve a descriminalização de uma certa quantidade de maconha para uso pessoal, e o governo ainda conta com uma grande oposição de políticos e civis, mas ainda restam alguns anos pela frente. E assim, terminamos este vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido mais sobre a história do nosso país. E lembre-se, se ainda não viu a parte 1 com os primeiros 27 presidentes, o link está na descrição. Então, Deus te abençoe e tchau!